Aleluia. Toda glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olha, a última vez que eu preguei nesse púlpito, eu era só um. Tá ok? Só que aí, irmãos, Deus se lembrou de mim. Olha, irmãos, eu aceitei Jesus nesse campo. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Já estava na casa dos 30 anos, um coroa gospel oficial. Mas aí eu encontrei umas irmãs ontem lá no evento do liceu. E as irmãs disseram: irmão, era bem umas 6 irmãs orando por você. Jesus, misericórdia. Era forte. Mas é porque Deus tinha planos. Hoje eu estou 2 meses casado com essa mulher de Deus, a irmã Tamires. Glória a Jesus. E a palavra que eu tenho para a juventude da sede, para quem nos assiste hoje: vale a pena esperar o tempo de Deus. Olha, vá, se você está namorando e rolando a moça, case, que é bênção de Deus. E se você está esperando no Senhor, continue esperando, que é bênção de Deus. Pronto, virou um coach de relacionamento, mas não é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Nós viemos bem dizer o nome do Senhor e comunicar aquilo que Deus deseja falar com a sua igreja. Quem tem expectativa em Deus, diga glória a Deus nessa noite. Aleluia. Gostaria, irmãos, de adorar o Senhor Jesus juntamente com os irmãos. Nós estamos nesse tempo tão precioso de louvor. E eu queria uma vez mais cantar ao meu Deus que me deu salvação e vida, com esperança e certeza no meu coração que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Vamos adorar em nome de Jesus. Sei que marcas no caminho ficou, o teu coração chorou, quantas lutas enfrentou. Filho, do teu lado eu não me afastei, e por ti velei, pra te fazer feliz. Raiará pra ti um novo horizonte, pois sou eu que desfaço os montes e faço o vento acalmar. Sou Jesus de Nazaré, e quando você quiser, só precisa me chamar. Sei que ninguém dava nada por você, e quando te vi sofrer, resolvi investir em ti. Te olhei com carinho e amor, e o que pra trás ficou, não precisas refletir. Vamos adorar, diga isso. Raiará pra ti um novo horizonte, pois sou eu que desfaço os montes e faço o vento acalmar. Sou Jesus de Nazaré, e quando você quiser, só precisa me chamar. Levante agora a cabeça e cante o hino da vitória. Não precisas mais chorar. Oh, aleluia. Filho, com fé você buscou, contemple agora a vitória que eu sou a te entregar. Raiará pra ti um novo horizonte, pois sou eu que desfaço os montes e faço o vento acalmar. Sou Jesus de Nazaré, e quando você quiser, só precisa me chamar. Diga raiará, aleluia. Raiará pra ti um novo horizonte, pois sou eu que desfaço os montes, e Ele faço o vento acalmar. Sou Jesus de Nazaré, e quando
quando você quiser, só precisa me chamar. Raiará pra ti um novo horizonte, pois sou eu quem desfaço os montes e faço acalmar. Ele é, sou Jesus de Nazaré, e quando você quiser, só precisa me chamar. Dê glória a Jesus nessa noite, aleluia. Abre no livro de Salmos, Salmo de número 91, verso de número 1. A mídia põe esse texto e deixa até o fim. É apenas esse versículo. Salmo de número 91, a partir do versículo de número 1. Como esse salmo é muito conhecido, eu quero convidar a igreja para juntos declamarmos isso hoje. No 3. Vamos juntos? 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meus irmãos, eu estava quase dormindo na minha rede. Eu ainda não estava casado, estava no meu quarto. E já era tarde, eu estava bem cansado. Me deitei, fiquei olhando para cima. Quando de repente esse versículo caiu, de repente, no meu pensamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu disse, glória a Jesus, amém. Só que a partir desse instante, o versículo não foi mais embora. Era a cada minuto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu disse, amém, Espírito Santo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E meus irmãos, eu comecei a ver que Deus queria falar comigo a respeito desse texto. E não apenas falar comigo, mas me dar uma mensagem, e eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem dessa noite. Porque a princípio eu resisti de me atentar ao texto, porque eu falei, Espírito Santo de Deus, esse texto é talvez o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada. Só perde para João 3,16 e para o próprio Salmo de número 23. Mas o Espírito Santo, irmãos, continuava a falar forte no meu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu disse, pois eu vou descansar agora, Espírito Santo. Eu vou dormir. Irmãos, e foi terrível, porque eu não dormia aquela noite. A cada instante eu me acordava pela madrugada e me via esse texto na cabeça. Eu vou repetir, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E foi aí então que eu entendi, irmãos, e parei de relutar. E falei, Espírito Santo, fala comigo. Mas fala comigo daquilo que tu deseja me comunicar. E aí foi então que me veio o título, que foi o embrião dessa mensagem. O caminho do descanso. E é interessante perceber, irmãos, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar em cima de um texto que se autoprega? É um texto que por si só, ele se prega sozinho. Porque tem textos na Bíblia, irmãos, que se pregam sozinhos. O próprio João, vai dizer aquele texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo mundo sabe o que significa aquilo. Porque o texto por si só já comunica aquilo que deseja comunicar, fala aquilo que deseja falar. E eu me lembro que uma vez eu era criança, estava no culto de criança, e deram uma oportunidade para um amigo meu dar uma saudação. E foi muito engraçado, irmãos, porque chamaram ele para o púlpito, e ele pequeno como eu, nós éramos garotos, e deram a oportunidade, o abençoado, para ele trazer uma saudação. Ele abriu Ezequiel 1:2:1 e leu, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí ele disse, irmãos, esse texto significa que nós temos que ficar em pé, que Deus quer falar conosco. Eu disse, não acredito. Rapaz, o camarada subiu. Porque tem texto, irmãos, que se prega por si só. Mas hoje eu queria meditar com você em cima desse versículo, que traz para nós uma verdade tão maravilhosa, porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus deseja nos comunicar algo nesse domingo. E pela misericórdia do Senhor, e se você está atento àquilo que Deus deseja comunicar ao teu coração, eu peço nos próximos minutos um pouquinho da sua atenção, porque Deus deseja falar algo ao meu e ao teu coração. O texto começa dizendo, aquele. E esse é um pronome demonstrativo. Isso quer dizer que esse pronome indica algo, alguém que está afastado. Aquele.
só diz aquele, só aponta aquele para algo que está longe, não para aquilo que está perto. Você diz aquele microfone, aquele irmão, porque aquilo que está sendo apontado está longe. Quem entende isso, diga eu. E é interessante perceber que tudo começa com algo ou alguém que se afastou. Tudo começa com algo e alguém que estava longe. Tudo começa com algo e alguém que um dia esteve aqui, mas agora está ali. E por isso é aquele. E um dia eu e você éramos aqueles. Um dia alguém apontou para a minha vida, apontou para a tua vida e disse: aquela pessoa que vive daquela maneira, vivendo daquele modo. E é interessante perceber, irmãos, que nós éramos aqueles que vivíamos longe de Deus, aqueles que vivíamos para além da nossa própria vontade, vivendo da nossa maneira. Mas um dia o Senhor apontou e disse: eu quero aquele. Aleluia. Tudo começa, irmãos, com aquele. Nós éramos aqueles. Só que aquele também nos fala sobre um espaço. Aquele nos fala de uma vaga. Aquele nos fala de um perímetro. Um espaço determinado para alguém que deseja ocupar aquele espaço. Como assim, irmão Felipe? É João 3,16 que vai dizer. Ele vai dizer justamente isso, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um lugar em Deus, existe um espaço em Deus, existe um espaço em Deus para a minha e para a tua vida, porque um dia nós éramos aqueles, mas hoje nós somos esses que adoramos ao Senhor, bendizemos o seu nome e glorificamos um Deus que é vivo e verdadeiro. Aquele, irmãos, aquele indica uma vaga, aquele indica um espaço. E é interessante perceber, irmãos, que um dia aqueles resolveram responder à chamada de Deus. Eu amo, irmãos, quando eu ouço testemunhos de pessoas que diziam a forma como viviam, a maneira como elas se comportavam. E elas têm um traquejo, né? Um homem sem Jesus, a história deles é sempre a mesma. Casamento destruído, empresa falindo, mal visto pelas pessoas, vivendo dissolutamente, aprisionado no pecado. Mas quando ele chega bem no ponto central, mas um dia Jesus entrou na minha vida. E aí, irmãos, a história é outra. Casamento restaurado, a vida mudando, a pessoa vivendo não mais a sua maneira, mas vivendo a maneira de Cristo, andando no caminho de Cristo, porque um dia aqueles resolveram crer. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Um dia você era aquele. Um dia eu era aquele, mas um dia aqueles resolveram responder a Deus e ao seu chamado em nossa vida. E é interessante, irmãos, porque o texto continua, ele vai dizer, aquele que habita. Se aquele indica quem, habitar indica onde? Aquele que habita. E sabe o que é habitar, irmãos? Quem é que sabe o que é habitar? Habitar é literalmente fazer morada. E aí existe uma grande diferença entre habitar e visitar. Visitar é alguém que entra e logo em seguida sai. Certo que hoje em dia tem umas visitas, irmãos, que chega para tomar um café até o final do... Não é indireta para os meus irmãos que estavam lá em casa hoje. Misericórdia. Não é vocês, é outros. Mas a grande verdade, irmãos, é que visitar é entrar e sair. Mas habitar é fazer morada. Habitar é entrar e permanecer. Habitar é entrar e ocupar aquele espaço. Habitar é entrar e fazer morada. E nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas visitam a presença. Elas entram e saem da presença. Mas Deus está conclamando e chamando uma igreja que não visita a presença, mas mora na presença e faz da presença o lugar da sua habitação. Oh, meus irmãos, existe uma diferença tremenda entre visitar a presença e morar nela. Entre apenas entrar e sair e permanecer nesse lugar de entrega, nesse lugar de renúncia, nesse lugar, irmãos, onde o Senhor se revela e nós ouvimos e recebemos o seu conselho, a sua ministração, a sua palavra, aleluia. Porque habitar com Deus, irmãos, não é ir voltar do culto. Habitar com Deus, irmãos, não é apenas ir na igreja. Habitar com Deus, meus irmãos, não é apenas estar dentro de uma programação evangélica. Habitar com Deus
é morar com Deus e desenvolver em Deus relacionamento. Essa é a grande diferença, irmãos. Namorei com a Tamires 1 ano e 2 meses, ela sabe os dias e tudo mais. E era uma coisa, irmão, do outro jeito. Morando 2 meses é totalmente diferente. Porque uma coisa, ela passar um pedaço lá em casa e sair. Eu passar um pedaço na casa dela e sair. Outra coisa bem diferente é morar junto. Você quer conhecer alguém, irmãos? Pergunte a alguém que mora com aquela pessoa. Quem conhece um filho? A mãe e o pai. Quem conhece um esposo? A esposa. Quem conhece, irmãos, alguém que mora junto. Então eu quero dizer algo para você. Morar com Deus é desenvolver com Ele relacionamento, porque aquele que habita não é aquele que visita, não é aquele que passa temporada, é aquele que está fincado, é aquele que permanece, é aquele que está junto aos átrios do Senhor que é vivo. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, é tempo de mudar, é tempo de morar, é tempo de permanecer. Irmãos, Deus não tem, irmãos, negócio com gente que entra e sai. A pessoa entra e fica aqui um tempo e tira um tempo para estar ali. E é interessante porque a gente acabou de sair de uma festa de 3 dias, irmão, 3 dias. Mais de 800 jovens nessa casa, adorando ao Senhor com tudo que tinham, dando ao Senhor o seu melhor. Mas quando começa a chegar para o final da festa, já bate aquela preocupação. Vou voltar para a minha escola, vou voltar para o meu trabalho, vou voltar para a minha situação. Meu Deus, eu queria permanecer nesse lugar. Ah, meus irmãos, quem habita em Deus não sai de Deus, porque aonde você está, ali você é templo e morada do Espírito Santo. Você chega no seu trabalho, Deus chegou com você. Você está na sala de aula, Deus está com você. Você chega na tua rua, Deus está com você, porque você é a habitação de Deus, o Deus eterno. Irmãos, Deus mora em mim, Deus mora em ti. Você sabia disso? João 14, 23, Jesus lhe respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você é a casa de Deus. Você é lugar da habitação de Deus. Deus abriu mão de toda e qualquer edificação feita por mãos humanas e diz: quero morar nele, quero morar nela, quero fazer nele morada, porque Ele quer, Ele deseja. Então vamos, meu filho, vamos morar nele, porque você é a casa de Deus na terra. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você não é um hotel do Espírito Santo. Você não é uma pensão do Espírito Santo. Você não é uma pousada do Espírito Santo. Não, irmão, você é lugar de habitação. Você é lugar de permanência. É como aquela canção que diz: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Pois onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, meus irmãos, quem já pisou nos santos dos santos, não se embanana com essa vida, não se mistura com as coisas dessa vida, está olhando para o alvo, e o alvo é Jesus, está interessado em ser o melhor templo que Jesus pode ter na terra, porque você entendeu que Ele veio a você e deseja morar na tua e na minha vida. Quem tem Jesus na vida, diga glória a Deus. Oh, meus irmãos, hoje é um dia perfeito para renovar essa aliança, para ajeitar a casa e deixar Jesus entrar melhor, se acomodar melhor. É tão gostoso orar e dizer: Jesus, o melhor lugar dessa casa é teu, a primazia desse lar é teu, tudo que nós temos aqui, Jesus, é por causa de ti. Meus irmãos, não visite Jesus, não faça que Ele fique lá fora batendo na porta, porque Ele está à porta e Ele bate. Mas se alguém lá dentro da casa, aleluia, ouvir a voz do Senhor, não endurecer o seu coração, aleluia, Deus entra nessa casa e põe ordem nessa casa, porque Ele é o Senhor da minha e da tua casa. Irmãos, aquele que habita, onde estamos habitando, irmãos? Tem gente que ama a Deus, mas habita no problema. Esse problema. Tem gente que ama a Deus, mas habita na circunstância. Essa circunstância não tem jeito. Tem gente que ama a Deus, mas habita na dor. Essa dor é grande demais.
Tem gente que ama a Deus, mas fica habitando em outras coisas, irmãos. E aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aonde estiver a tua mente, o teu pensamento, porque a Bíblia diz, assim como o homem imagina no seu íntimo, assim ele é. Meus irmãos, não construiremos nossas casas sobre a areia, mas a nossa casa está construída e edificada sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Aquele que habita, aí ele diz, no esconderijo do Altíssimo. Meus irmãos, se aquele indica quem, e habita indica onde, o esconderijo nos fala de processo. Diga comigo, processo. Quem está comigo, diga eu. Então repita, processo. Irmão Felipe, isso é espiritual? Não, é didático, preste atenção. Repita, 1, 2, 3. Processo. Ô igreja abençoada, a sede é diferenciada. Glória a Jesus. O que é um esconderijo, irmão Felipe? Um esconderijo é um lugar onde alguém se esconde, onde se esconde algo. Guarde isso. Um esconderijo é um lugar onde alguém se esconde ou esconde algo. Esconderijos existem para preservar segredos, para guardar segredos e para tirar da vista aquilo que se deseja ocultar. Um exemplo, o terrorista Osama Bin Laden, autor do ataque das Torres Gêmeas, lá na América do Norte. Nós temos conhecimento de quando ele foi descoberto, depois de arquitetar, planejar e executar o seu plano terrorista terrível, ele estava escondido há 5 anos em um subúrbio do Paquistão. 5 anos. Mas aí foi notícia no mundo todo que havíamos encontrado o esconderijo do Osama Bin Laden. E aí eu comecei a pensar a respeito disso, irmãos. É interessante pensar que pode ser, irmãos, que alguém tenha sucesso em esconder o maior terrorista que se teve notícia. Pode ser, irmãos, que alguém tenha sucesso em esconder uma pessoa que não pode ser vista de maneira nenhuma. Mas eu pergunto nessa noite a vocês, é possível esconder o Altíssimo? É, irmãos. Irmãos, o que é Altíssimo? A etimologia vai nos contar que Altíssimo é literalmente alguém muito alto. Alguém muito alto. Então eu pergunto, é possível esconder um Deus que é tão alto? Um Deus que é tão grande? Um Deus que é tão poderoso, magnânimo? Ele que está acima de tudo e de todos? O texto em Atos 7:4-8 vai dizer, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos seus pés, que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso, porventura não fiz eu todas as coisas? E é interessante que o Salmo 19:1 vai dizer, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Irmãos, eu acho que ficou claro aqui, que esse esconderijo do Altíssimo não é para esconder o Altíssimo. Quem entende isso, diga eu. Porque nós não queremos esconder a Deus, e não é possível esconder a Deus. Eu acho que ficou claro, irmãos, que esse esconderijo, na verdade, é um lugar para esconder alguém. E esse esconderijo, irmãos, eu digo para você nessa noite, é para mim e é para ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar, irmãos, é um lugar seguro. Esse lugar, irmãos, é um lugar onde a dor não nos alcança. O problema não nos move. A circunstância não tira a nossa paz. O problema dessa vida fica fora. As perseguições dessa vida ficam fora. Tudo aquilo que te tira da presença, que quebra a comunhão, fica fora. Porque você está, irmãos, no esconderijo do Altíssimo. Nesse lugar existe paz. Nesse lugar existe graça. Nesse lugar existe bênção. Nesse lugar existe presença de Deus. Nesse lugar a nossa alma está segura, aleluia. Ah, meus irmãos, esse lugar é um lugar maravilhoso, e feliz é aquele que encontra esse lugar, e faz desse lugar, irmãos, lugar permanente do seu esconderijo. Quem aqui já passou por um dia como esse? Que parece que tudo que você quer, irmãos, é sumir. É problema em casa, problema no trabalho, problema na rua, nos vizinhos, grupo do vizinho. Irmãos, uma coisa terrível é grupo de vizinho, misericórdia. Me botaram num grupo desse, irmãos, não estava preparado para isso. Quando é fé, alguém viu um cachorro, irmão, que cachorro? O poste apagou, e quem é que trabalha na Enel? O Joab, né?
Tem dia, irmãos, que a coisa está tão difícil, o negócio está tão pesado, que tudo que você quer é encontrar um grande buraco e sumir. Se você entende, já passou por um dia como esse, eu não preciso tentar ilustrar isso, porque você bem entende. Mas eu quero falar para você hoje, que esse lugar existe. Aleluia. Eu quero dizer para você que no seu pior momento, no seu pior dia, no pior dia da tua vida, naquele dia que nada te parece que tem conserto para a tua alma, Deus abre o esconderijo dele, escancara as duas portas e diz: vem se esconder em mim. Vem se esconder em mim. Vem que eu estou te esperando. Vem que nesse lugar tu tem paz. Vem que nesse lugar tu tem alívio. Vem que nesse lugar você pode estar em segurança. Aleluia. Oh, meus irmãos, a palavra diz que torre forte é o nome do Senhor. O justo correrá para lá, estará seguro. Irmãos, me diga hoje, se essa não é a oração dos nossos dias. Irmãos, eu não sei vocês, mas se você quer começar o dia mal, ligue no jornal. Oh, meus irmãos, a coisa é séria. Você toma café e diz: Jesus, eu não vou ver esse dia não, porque eu tenho medo de sair na rua e um leão me comer no meio da estrada. Porque, irmãos, é só notícia ruim. É só aquilo não sei o que, a guerra não sei aonde, o homem foi não sei o que, faz não sei o que, faz isso, faz aquilo, não sei o que, ideologia para lá, não sei o que, as crianças. Não. Irmãos, o negócio está sério. Mas a igreja do Senhor, ela permanece viva na terra, porque ela não está suscetível, e até está, mas no meio da adversidade, ela tem um lugar seguro, e esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Olha, meus irmãos, isso aqui não é negócio de conversa de coach para te ajudar, para você ficar melhor. Isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem um lugar para mim e tem um lugar para ti. E há mais de 20 anos eu encontrei esse esconderijo, e desse lugar eu não arredo meu pé, porque nesse lugar o Senhor ministra a sua bênção. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Meus irmãos, olha, quem que gosta de sombra? Que é isso, irmão? Você gosta de sol? Quem gosta de sombra, diga glória a Deus. Meu filho, dê glória a Deus, porque quem mora no Ceará, uma sombra é uma riqueza, irmão. Que eu quero mais uma sombra, não vou mentir. Negócio de sol. E eu vou ilustrar algo aqui para vocês que é interessantíssimo. Que mais recentemente, meu pai que está ali, homem de Deus, rapaz, esse homem é bonito. Pela misericórdia do Senhor, Deus nos agraciou com uma pequena propriedade no nosso interior. Nós somos de Madalena, irmãos, sertão central do nosso estado. Lá não é quente não, irmãos, lá é mais. Irmãos, a conversa que tem é que os urubus de lá voam com uma asa só, porque a outra ele se abana. Irmãos, o negócio é sério, é uma quintura grande. Irmãos, olha, quando é no meio do negócio lá do verão, que é só quintura, calor e mormaço, é os três climas. A grande verdade é que lá nesse terreno, no meio do terreno, tem uma grande mangueira. E é uma preciosidade, irmãos, porque você olha aquela pintura natural, né, aquela imagem natural, tudo seco, irmãos, seco, amarelo. E no meio daquele terreno bem grande, uma grande e frondosa mangueira. Mas é uma mangueira tão verde que você olha e diz: Jesus, o negócio desse é uma riqueza. E é interessante porque a casa é no alto, e uns 100 metros, né, pai, mais ou menos, é onde fica a tal da mangueira. Aí você sai da casa e vai em direção à mangueira, irmãos. Irmãos, é um calor que você diz: rapaz, eu chego na mangueira e eu morro. Mas quando você entra debaixo da mangueira, irmãos, o clima muda imediatamente. O que era calor, irmãos, se transformou em brisa. O que era, irmãos, o sol castigante do sertão se transformou em frescor. O que era, irmãos, uma situação onde você já não aguenta mais o calor, se torna num momento tão gostoso, porque a sombra traz isso. A sombra traz para nós alívio. E aí, irmãos, eu fico imaginando, qual é o tamanho da sombra do Onipotente? Qual é o tamanho da sombra do teu Deus?
Ah, irmãos, do que essa sombra te protege? De que essa sombra te livra? Qual é o benefício dessa sombra na minha e na tua vida? Está cansado do calor do pecado? Vem para a sombra. Está cansado da circunstância que não dá jeito e nada se resolve? Vem para a sombra. Está cansado dessa quintura que é a vida sem Jesus? Vem para a sombra. Está cansado dessa circunstância de só andar no sol que castiga a tua vida? Vem para a sombra. Deus tem a sombra do Altíssimo para a minha e para a tua vida. E aí uma coisa, irmãos, tem que ser dita nessa noite. Existe um mistério na sombra. Existe um mistério na sombra. Flávio, vem aqui bem rapidinho. É amiga para essas coisas. Presta atenção, irmão, nisso aqui. É importante. Esse aqui é o Flávio. Vocês conhecem. Eu sou o Felipe. Imagine que ali está o sol. Onde está o sol? Lá. E o Flávio está aqui. E eu estou aqui. Entre eu e o sol existe o Flávio. Enquanto o Flávio está no sol, eu estou o quê? Eu estou o quê? Estou igual aquela menina do TikTok. Misericórdia. Irmãos, entenda algo nessa noite. Olhe para cá. Estar na sombra de alguém é se beneficiar do sacrifício dessa pessoa que você está na sombra. Um dia Jesus ficou no sol dessa vida. Um dia Jesus pagou o meu e o teu preço. Um dia Jesus comprou a minha e a tua dor. E enquanto Ele esteve no sol, eu e você podemos gozar da sombra dEle. Senta lá em nome de Jesus. Deus tem algo para a tua vida. E aquilo que Ele tem para a tua vida é grande e poderoso. Porque Jesus comprou na cruz. Oh, meus irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas quando nós falamos a palavra onipotente, nós estamos falando que alguém que é onipotente tem todo o poder. Não é que essa pessoa tenha parte do poder, um pedaço do poder, uma porcentagem do poder. Não, irmãos. Nós estamos falando de um Deus que é onipotente. Ele é um Deus poderoso. E a grande verdade, irmãos, é que quando nós estamos na sombra desse Deus tremendo, o calor do inferno não nos assusta. A circunstância dessa vida, irmãos, não tem poder sobre nós. Irmão Felipe, você diz isso, mas você não sabe o que eu estou passando. Meu amigo, eu digo para você e digo sem medo. Quem entende o poder que tem esse Deus, não teme nada e nem ninguém. Porque se sabe, irmãos, que em Deus nós temos vitória. Irmão Felipe, essa mensagem está muito assim triunfalista. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. E Deus quer comunicar a alguém nessa noite que não existe problema que para você seja grande demais que Ele não possa resolver. Deus está dizendo para alguém nessa noite que tem pensado até mesmo em desistir, que Ele tem poder para mudar a tua vida. E que você chegou aqui nessa noite para receber do Senhor transformação na tua vida. Irmãos, essa sombra, ela nos fala de proteção. Sabe por quê? Porque acredita-se que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Mas Davi escreveu o Salmo 57:1. E olha só o que o rei Davi vai dizer. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo. Até que passem as calamidades. Quando eu vejo esse texto, irmãos, e assisto o noticiário, eu digo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando eu leio esse texto e vejo a condição em que a humanidade caminha em passos largos em direção ao abismo, eu digo, tem misericórdia, ó Deus. Quando eu entro e recebo notícias das mais terríveis das famílias, dos irmãos, das pessoas que têm vivido circunstâncias tão terríveis, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque à sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades.
Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e comece a pensar que não vale a pena. E está tudo bem, irmãos. Não vou dizer a verdade para você, tem dia que você julga que, será que vale a pena? Só que aí, irmãos, Deus nos faz essa promessa, que um dia as calamidades vão passar. E a grande certeza que eu descobri, vivendo tempos terríveis na minha vida, onde eu enfrentei, irmãos, uma depressão tão profunda, que quase que tira a minha própria vida, eu entendi que seja a dor grande, seja a dor pequena, ela tem dia e hora para passar. Conta-se que um rei, muito poderoso, chamou o chefe do seu tesouro e falou: olha, eu quero lhe encomendar algo. Eu quero que você grave na minha coroa uma frase que me ajude a entender que nos dias mais difíceis eu não deva desistir. Mas quero que essa mesma frase seja uma frase que também me ajude a entender que nos meus dias de maior glória e triunfo eu mantenha os meus pés no chão. Rapaz, o homem foi para casa dizendo: rapaz, agora eu achei. Que frase é essa? Como é que vai ser isso? E conta-se que durante a noite Deus apareceu e revelou a frase. Aquele moço, ele manda cravar a frase na coroa do rei e leva para o rei. Quando o rei pega, se alegra e diz: era disso que eu estava falando, é disso que eu preciso me lembrar. E a frase que ele cravou na coroa foi: vai passar. O seu melhor dia vai passar, mas o seu pior dia também vai passar. As coisas dessa vida vão passar. Tudo aquilo que nós conhecemos vai passar. Mas a palavra diz que existe algo que nunca passará: a poderosa palavra de Deus. E é nela que nós depositamos a nossa fé. É nela que nós colocamos o nosso coração. E é apenas nela que nós esperamos o Senhor regressar e nos levar para a sua maravilhosa morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vem para cá, dom de Deus. Chegamos no final do texto, e o texto vai dizer: descansará. Está pesado, né? A luta está puxada, né? O fardo pesou e você nem viu. Parece que a luta ficou de repente muito mais forte do que as tuas próprias condições de carregar. Parece que a circunstância se fechou e você olha para um lado e olha para o outro e fala: Senhor, como é que eu vou fazer? E aí, é nesse momento que nós temos que entender que um dia o Senhor disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quero concluir contando para vocês uma história bem legal. Nós somos de raiz apostólica romana. Até os meus 9 anos de idade, nós frequentávamos uma igreja dessa. E lá no Guajiru, bairro onde eu nasci, me criei praticamente, nós tínhamos uma tradição lá, que nós fazíamos peregrinações nas ruas. E eu, muito pequeno, fui com a minha mãe para uma dessas peregrinações. A gente saiu pelas ruas, irmãos, cantando aquela coisa toda. Num determinado momento, irmão, me deu um cansaço. E eu sempre fui um jovem sedentário, glória a Deus por isso. Não gostava de correr nem para atrás do ônibus. E me deu um cansaço, irmãos, eu estava com vontade tão grande de desistir, pedindo pelo amor de Deus para minha mãe levar a gente para casa. Mãe, vamos para casa. Só que aí, irmãos, aconteceu algo que eu nunca me esqueci. Olhe para cá, vou encerrar. Quando eu estava pensando, eu um menino, irmãos, eu deveria ter algo entre 7 e 8 anos, nada mais que isso. Quando eu comecei a pensar que naquele negócio parece que não tinha fim, quanto mais a gente andava, mais longe era, sem saber nem para onde eu estava indo, eu comecei a pensar: pai, esse negócio não dá para mim não. Ô meu pai, eu queria ir para casa. Aí bem nessa hora, passou um carro de som, que era o carro do apoio da procissão. Aí o camarada falou nos alto-falantes do carro: quem estiver cansado, quem estiver enfadigado, venha para o carro do apoio,
Porque como Jesus um dia disse, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Irmãos, eu nunca tinha ouvido falar daquele texto, e tampouco desse Jesus que alivia o cansaço dos outros. Mas só de pensar que tinha um carro para me ajudar conforme eu desmaiasse, eu já fiquei melhor. Só de pensar que tinha um carro de apoio para me ajudar caso eu fraquejasse, eu tomei um ânimo novo. Só de pensar que se eu passasse mal, eu não ia ficar deitado no asfalto, eu fiquei melhor. E eu nunca me esqueci desse texto. E todas as vezes, irmãos, que a coisa fica apertada, porque fica. Eu me lembro daquele carro de som. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem descanso para a nossa vida, Henrique. Deus tem descanso para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus tem uma vida de descanso na presença dEle. Tudo que você precisa fazer é ir a Ele, porque Ele convida, vinde a mim. E se hoje Deus tem te chamado para esse descanso, não endurece o teu coração. Estou falando aqui para quem está afastado, distanciado ou não é crente. Se hoje Deus está chamando você para adentrar a esse lugar de descanso, não perca mais tempo. Deus nos convida ao caminho do descanso. Mas essa mensagem, irmãos, não é só para quem está afastado. Essa mensagem também é para mim, é para ti, que tem caminhado com Cristo, que tem tentado fazer tudo certo, mas apesar de tudo, a dor e a circunstância se impõem sobre a nossa vida. E aí você começa a pensar, quem é que pode te socorrer e te ajudar? Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa nesse teu problema, descansa nessa tua circunstância, descansa nessa tua condição, descansa nessa circunstância que te aflige e que te abate, porque Deus tem para mim e para ti o caminho do descanso. Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso sair daqui sem, com a autorização do meu pastor querido, convidar alguém nessa noite que entendeu essa mensagem, que compreendeu aquilo que nós estamos pregando aqui e que entende que é hora de procurar Jesus. É hora de ir para esse lugar de descanso. É hora de simplesmente se livrar de toda essa dor. E pode ser que você até esteja decepcionado com a fé, com a igreja, com as coisas que se dizem cristãs. Mas eu não estou aqui falando para você de uma religião, de uma denominação. Eu estou falando para você de um Deus verdadeiro e fiel, que deseja proporcionar na tua vida descanso. O Espírito Santo de Deus não erra, e eu sei que eu não estou errado. Deus deseja salvar pessoas nessa noite. E nós vamos cantar ao Senhor uma canção. E durante essa canção, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos dizer ao Senhor, Senhor, me leva para esse lugar de descanso. Senhor, abre o esconderijo do Altíssimo para que eu possa entrar. Senhor, vem fazer morada na minha vida, porque eu não quero mais visitar, eu quero permanecer no lugar da bênção. Pai, eu cansei de lutar da minha própria maneira, eu quero a tua maneira, porque do teu jeito é melhor. E aí você vai entender, meus irmãos, que a melhor coisa que se tem nessa vida é viver com Jesus e para Jesus. Adore ao Senhor. A oportunidade está aberta, meus irmãos. A oportunidade está aberta, minhas irmãs. Deus deseja encontrar pessoas nessa noite. E o lugar do descanso está aberto para todo aquele que crê e deseja descansar aos pés do nosso Deus. Adore ao Senhor em nome de Jesus, para a honra e glória do amado Cristo.